Quero fazer algumas leituras da palavra de Deus essa noite. Lucas capítulo 24, verso de número 44 e 45. Amém? Diz assim, ó. Lucas 24, 44 e verso 45. Diz assim: a seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Então, ele abriu o entendimento, né, para compreender as Escrituras. Por quê? Porque para entender as Escrituras não é fácil. Tem que ser através do Espírito Santo. Tem que ter muita vida com Deus. Abrir o entendimento para compreender, para entender a Escritura. E são poucos. Tem que dar lado para Deus, para o Espírito Santo, para entender as Escrituras. Vamos orar, meus irmãos? Curva as suas cabeças, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra vai ser pregada nesse momento. Queremos escutar a Tua voz, queremos aprender contigo. Pai, eis-me aqui o Teu filho, o Teu servo que te ama e te adora. Usa-me, Senhor, para falar com a Tua igreja. Obrigado por cada ovelha que o Senhor trouxe aqui esta noite para escutar a Tua voz. Obrigado por colunas e ofertas que foram semeadas na Tua casa. O Senhor venha multiplicar, o Senhor venha abençoar, porque o Senhor é o Deus da multiplicação. E fala conosco, Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém. Então nós vemos aqui que Jesus disse para os discípulos, né? Disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo que de mim está escrito. Na onde, irmãos? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí o que ele fez? Então lhe abriu o entendimento. Para quê, irmãos? Para compreender as Escrituras. Irmãos, é muito importante nós entender as Escrituras. É muito importante compreender. Porque se não entende as Escrituras, vamos achar que nós estamos fazendo certo e fazendo errado. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós sabemos que Jesus ele morreu por nós. E ele sendo Deus, ele veio na face da terra, foi gerado pela Virgem Maria, se tornou o Filho do homem, né? Sendo Deus, por isso que fala o Filho do homem. Depois ele morreu, né? Ressuscitou, morreu para perdoar os nossos pecados, passou por tudo aquilo ele passou para salvar a nossa vida, para perdoar os nossos pecados. E tudo isso que ele fez, se eu não souber entender, se eu não entender as Escrituras, eu vou anular o que ele fez. Se tudo o que ele fez eu vou voltar lá na lei de Moisés, eu vou voltar lá atrás, por falta de entender, aplicando, colocando em prática algo que era só para mim entender, para mim saber como que era, como que foi, como que surgiu, porque a gente tem que entender as coisas, mas nem tudo que você entende você tem que praticar. Você tem que saber, mas tem coisa que não é para você praticar. Você tem que saber a origem, como que o mundo foi criado, como que começou a sair a raça humana, como que era. Então, gente, tudo tem que ter o seu começo. Eu quero entender o começo, eu quero entender o meio, Então, vamos seguir. Só que tinha coisas que eram naquela época, não era para a época que nós estamos vivendo.
É a mesma coisa, quando eu era pequeno tinha leis que não se encaixam nos dias de hoje. Se eu for praticar, não dá certo. E tem leis agora que não tem nada a ver da época. Só que é assim que funciona a palavra de Deus. Então, por isso que a gente tem que entender as Escrituras. E Jesus, então, lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Você vê como que é forte? Então, Jesus pregar, falou agora, depois que ele morreu, ele apareceu para os discípulos e abriu o entendimento. Agora vocês vão entender as Escrituras, para vocês compreenderem, para vocês saberem como que é. Porque senão, está anulando a cruz de Cristo. Tudo que Jesus fez, não pode passar uma borracha e falar, não, eu não quero mais, eu vou voltar lá atrás. Eu quero viver do jeito que eu era, do jeito que era antes. O que o Senhor fez não tem fundamento para mim, não tem sentido, não serve, porque eu quero voltar lá atrás. Então, é tipo assim, quem está entendendo? Olha o que está em Gálatas capítulo 2, verso 21. Gálatas capítulo 2, verso 21. Irmãos, capítulo 2, verso 21, diz assim: não anulo a graça de Deus. Não posso anular a graça de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, dependendo do que fazer, está anulando a graça de Deus. E o que Cristo fez foi em vão. Foi em vão. Não valeu nada. Foi anulado, né? Foi anulado, aboliu, foi em vão. Por isso que tem que entender as Escrituras, compreender as Escrituras. Agora vamos em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, verso de número 20 e verso de número 27. Verso de número 20 e verso de número 27. Diz assim: e vós, capítulo 2, verso 20 e verso 27. E vós possui a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Vós possui a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Verso 27 diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós. Então presta atenção, irmão. Tem que prestar atenção em tudo que está escrito. Permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a unção vós ensinará a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Irmãos, hoje eu quero pregar sobre esse tema da unção, que é muito importante, que muitos não têm o entendimento, que muitos não sabem, por falta de ensinamentos, por lideranças, porque muitas lideranças ensinam, mas ensina da maneira errada, e não ensina da maneira certa. E como que eu sei? É através da palavra de Deus o que é certo e o que é errado. Eu não sou dono da verdade, eu não sou melhor do que ninguém, mas é por isso que tem a Bíblia. O foco, o fundamento do ensinamento é a Bíblia.
Porque para mim falar algo, eu tenho que mostrar o que eu estou pregando na palavra de Deus. Porque eu já vi muita gente falar a respeito de unção. Se eu fazer uma pergunta, existem vários tipos de unção. O que faz milagre, o que opera, é a unção ou é o Espírito Santo? A unção de Deus está descendo aqui e está tendo muitos milagres. Eu já vi pregadores pregar assim. E já vi pregadores pregar assim: o Espírito Santo está operando milagres aqui essa noite. E o que eu sei o que é unção, o que é o Espírito Santo? Há uma unção disso, há uma unção de cura, há uma unção de libertação, há uma unção de milagre, há uma unção que vai quebrar o jugo, há uma unção. Eu já vi todas essas coisas, irmãos. E já vi pessoas também falar: ô fulano, e cicrano? E a cicrana? Mas está daquele jeito, está naquela unção, e cai no chão, e rola para lá, e rola para cá, e fica... Está do mesmo jeito na unção. Mas ontem eu estava na unção, e bati a palma, e chega, eu estou tremendo, que eu estou na unção, que eu estou na unção. Ontem eu não consegui nem andar, que eu estava na unção. Ai, mas aquela fulano, ciclano, quando está na unção, ele roda, ele sai caindo, derruba a cadeira, derruba a mesa. Eu já vi muito essas coisas acontecer, irmãos. Eu já vi muitas coisas. Eu já vi tanta conversa a respeito disso. Já vi tantas pessoas falar de unção, de ungir, a respeito de ungir. Se não for ungido pelos homens, não pode ser pastor. Se não receber o óleo na cabeça, não pode ser pastor, não pode ser obreiro, não pode ser um pregador, não pode ser um evangelista, porque tem que ser ungido pelas mãos de um homem. E já vi pessoas criticar muitas outras pessoas: aquele ministério eu não vou, porque o pastor não é ungido. Ninguém ungiu, você é obreiro, você prega, você está errado, porque ninguém te ungiu, ninguém te derramou óleo. Será que isso está certo nos dias de hoje? Será que é certo isso daí? Será que é desse jeito mesmo que a Bíblia ensina? Ah, mas o pastor tal, não vou citar nome, mas é a Bíblia. Como que é a Bíblia? Importa fazer da vontade de Deus ou da vontade dos homens? Tem que entender as Escrituras, não podemos anular o que Cristo fez por nós. E como que eu sei o que Cristo fez? É através da Bíblia, é ler na Bíblia. E o que é uma unção? O que é uma unção? A unção, ela vem pelo ungir. Ela vem pelo ungir. E quem unge é Deus. Ah, mas o fulano me ungiu. Não, você tem que ser ungido por Deus. Sempre quem unge é Deus. A unção vem através do quê? O que é uma unção? É o derramar do óleo, é o derramar do azeite na cabeça de alguém. E aquela pessoa recebe a unção. Então, primeiro, ele derrama um azeite. Aquela pessoa recebeu a unção. A unção veio pelo azeite, recebeu a unção. E a partir daquele momento, primeiro a unção, o azeite, unge com azeite, com óleo, recebe a unção. Segundo, através. E o terceiro se torna o quê? O ungido. É assim que funciona. Então se torna ungido. Não tem como ser ungido se não receber primeiro o azeite. Se não receber o azeite, não tem como receber a unção. Se não tiver unção, não tem como ser ungido. É assim que é o mundo espiritual, é assim que funciona. É assim que funciona. Você está entendendo? Então, primeiro, unge. Ungir é o que? É o derramamento do azeite, é o derramamento do óleo na cabeça de alguém. Mas há uma grande, o que eu disse? Grande diferença
do Velho Testamento para a época a qual nós estamos vivendo, que é a época da graça. No Velho Testamento, alguém era escolhido por Deus. Alguém era escolhido por Deus. E aí era ungido para serviços especiais dentro do templo. Era ungido para ser profeta. E era ungido para ser rei. Mas quem escolhia era o próprio Deus, que escolhia alguém para ser ungido, para fazer algum serviço para ele. Aí, essa pessoa ia, pegava o azeite, que está em Êxodo 30, que até a composição, leia Êxodo 30 completo, foi tudo feito pelo Deus que deu as instruções do que tinha que Moisés fazer. Preparava o azeite, aí pegava o azeite, aquele óleo perfumado, e derramava, a pessoa recebia a unção e se tornava ungido. Assim era no Velho, mas nós estamos na onde? No Novo Testamento. Nós estamos na onde? Na época da graça. Temos que entender as Escrituras. Então, era desse jeito. Vamos ver o que eu estou falando, se é certo ou errado. Por isso que eu disse, vamos nas Escrituras. Vamos em 1 Reis, capítulo 19. Capítulo 19. Irmãos, eu vou lendo para nós tomar tempo, tá? Ó, capítulo 19. Eu só vou ler os versículos, não vou explicar sobre o porquê, tá? Capítulo 19, verso de número 15 e 16. Disse-lhe o Senhor, então quem disse foi o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. Verso 16. E a Zeu, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate e de Abel Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Então ele ia receber do próprio Deus um ungimento, tipo assim, uma unção de sabedoria para ser rei, para ser governado. E o outro ia receber, o Eliseu ia ser ungido, ia receber uma unção para ele ser profeta. Aí ele ia profetizar, ele ia mudar, porque ele ia receber uma unção. Você vai ungir esse para rei, e aquele você vai ungir para profeta. Mas quem que mandou foi o próprio Deus. Êxodo capítulo 30, verso 30. Lá no comecinho. Só vou ler também os versículos, irmão, mas assim, é importante para qual eu estou pregando, tá? Capítulo 30, no verso de número 30. Diz assim: também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrará, para que ofissem como sacerdote. Então ele ia ser consagrado para ser sacerdote. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção das vossas gerações. Então o que eu disse? O óleo da unção. Então no Velho Testamento era assim, o óleo da unção. Através daquele óleo recebia a unção e se tornava o quê? Um ungido de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 16. Diz assim, verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Quem disse, irmãos? O Senhor. Até pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel. Enche o chifre de azeite
E vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi um rei. Então enche o chifre de azeite, né? Verso de número 3 diz assim: convidará Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu designar. Então você vai ungir a quem eu te falar. Verso de número 6. Sucedeu que entrando eles, os filhos de Jessé, viu Eliabe e disse consigo, ele disse com ele mesmo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então ele achou que aquele ia ser o ungido de Deus. É o que Deus tinha escolhido para ser o ungido de Deus, que ia receber o azeite na cabeça, ia ser ungido, recebendo o azeite, ia receber a unção, ia se tornar o ungido de Deus. Verso 13. Verso 13 diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu. Então ele tomou o chifre do azeite e ungiu. E esse é o Davi, no meio dos seus irmãos. E daquele dia, naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, do momento, irmão, que ele recebeu o azeite, ele recebeu a unção, naquele dia em diante a vida dele mudou. Que ele recebeu o azeite na cabeça, pegou o chifre cheio de azeite, ungiu ele recebeu a unção e se tornou ungido de Deus, e o Espírito de Deus naquele dia se apossou dele. E agora vamos para os 4 evangelhos, nos ministérios de Jesus, começando por Jesus, Lucas capítulo 4, verso 18. Uma profecia do profeta Isaías para se cumprir na vida de Jesus. Se eu não me engano, Isaías capítulo 61. Lucas capítulo 4, verso de número 18. Diz assim, e esse é o nosso mestre: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, pelo que Deus que ungiu ele. Então nós já vemos que quando Jesus estava na face da terra, ele não foi ungido pelos homens, ele foi ungido pelo próprio Deus. Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque ele me ungiu. Então Jesus, nós já vemos uma diferença. Mais um versículo, que está em Atos capítulo 4, verso de número 27. Atos capítulo 4, verso de número 27, diz assim. Capítulo 4, verso 27. Diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungistes. Então, Deus ungiu o nosso Senhor Jesus. Então, Jesus não foi ungido pelos homens, mas foi ungido pelo próprio Deus. Já uma grande diferença. Capítulo 10 de Atos, no verso 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Então ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o Senhor Jesus foi ungido pelo próprio Deus, recebendo, o poder de Deus. E ali onde ele andava, era muitos milagres, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Aleluia! Louvado e glorificado é o nosso Deus. E
E os discípulos? Quando o Senhor Jesus escolheu os discípulos, Ele não ungiu. Ele não ungiu. Por quê? Porque Ele estava esperando chegar o momento da sua morte para que o Espírito Santo descesse sobre ele. Para que ele ia ser ungido de Deus através do Espírito Santo que ia descer sobre eles. Olha o que está em Mateus capítulo 10. Olha. Mateus capítulo 10 diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. E no verso 2, nós vemos o nome dos discípulos. Então Jesus, quando escolhe os 12 discípulos, você não vai ver em nenhuma passagem Jesus derramando azeite na cabeça deles. Por quê? Porque há uma grande diferença. No Velho Testamento era assim, tinha que ser derramado o azeite. Atos no capítulo 9 também, quando Paulo cai do cavalo, que Jesus fala que ele é ser um vaso de honra, que importa sofrer pelo nome de Jesus. Logo nós vemos no capítulo 9, verso 20, se eu não me engano, depois de tudo isso, Paulo foi batizado e já começa a pregar o Evangelho. Paulo também não recebeu azeite. Ninguém chegou e falou: Paulo, vem cá que eu vou te ungir. O Senhor Jesus falou: vem cá, os discípulos, eu tenho que ungir um por um. Nós já vemos, irmãos, o que a Bíblia nos ensina. Por isso que nós temos que ficar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus a gente tem que praticar. Olha o que está em 2 Coríntios, no capítulo de número 1, no verso de número 21, para a gente entender que hoje as pessoas pegam o azeite, jogam no pneu do carro, jogam em volta da casa, falando que o azeite ali é o Espírito, aquele vidrinho ali, joga para lá e joga para cá, e vai numa igreja e dá azeite, dá azeite. O poder está sobre nós. O poder está na nossa fé, na nossa confiança. Quanto mais nós busca, nós vamos encontrar. Quanto mais nós busca, Deus ele vai operar. Tem coisa que não tem base nas Escrituras. 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 21, diz assim: mas aquele que confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Quem que nos ungiu, irmão? É Deus. É Deus, irmão. É Deus que nos ungiu. Não existe esse negócio: vem cá que eu vou te ungir. Senão você não é pastor, senão você... Não, é Deus. Nós já recebemos a unção que vem do santo. E todos têm o conhecimento. E com a unção que recebeste, ensinará todas as coisas. E a unção é verdadeira e não é falsa. Por quê? Porque é unção, é o derramamento do azeite, é o derramamento do Espírito Santo que está em nós. Quem está entendendo? É assim que funciona. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Por quê? Aqui, e nos ungiu, é Deus. Deus ele falou: vem cá que eu vou derramar azeite na sua cabeça. Não, automaticamente quando a sua vida muda, buscando a Deus, Deus ele já vai derramar na sua cabeça o derramamento do azeite, ou seja, o Espírito de Deus, o azeite. Por isso que a Bíblia fala, a parábola da virgem: quem não tinha um azeite, quem não tem um Espírito Santo, não entra no reino dos céus. Então Deus nos ungiu, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. É Deus que nos unge, irmãos. Vamos ver o que está em João. Em João, capítulo de número 16. Irmão, por isso que nós temos que ficar com a palavra. Não importa que é velho de igreja, não importa. Se eu receber de alguém isso daí, não tá virando nada. Quem escutou essa conversa? Não vira nada isso daí. Não vira nada. Não vira, não precisa. Por quê? Porque eu já sou ungido.
Eu sou ungido de Deus. Você que tem o Espírito Santo, você já é ungido de Deus. Esses ensinamentos errados, irmão, não tem base na Bíblia. Ainda tem gente que depois de uns ensinamentos igual esse tem dúvida. Como que pode ter dúvida numa palavra dessa? Você sabia que você é ungido de Deus? Quem ungiu você é Deus. Você recebeu unção, o derramamento do Espírito. E o que vai operar é o Espírito. É o Espírito, porque a unção já está sobre você e você recebeu o que opera é o Espírito. É o Espírito Santo que vai operar. Olha o que está em João, no capítulo de número 16, no verso de número 7. Diz assim, ó: mas eu vos digo a verdade. Olha que coisa linda. Eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Então eu preciso ir. Quando eu for, vocês vão ser ungidos, o Espírito Santo vai descer sobre vocês, mas primeiro eu tenho que morrer. E quando eu for, o Consolador vai vir o derramamento do azeite, o derramamento do Espírito vai vir sobre vocês. É assim que funciona. Jesus, por isso que Jesus não ungiu eles. Por quê? Porque ele precisava morrer para derramar diretamente, automaticamente, sem ser pelas mãos dos homens, sem ser um vidrinho de óleo, mas automaticamente a unção que vem do Santo. A unção que vem do Santo. Verso de número 13. Quando vir, porém, aí ó, ele precisa ir para vir. Quando vir, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Se cumprindo o que está em primeiro, o que eu li em 2 João, no capítulo 2, verso de número 27, né? Foi assim que eu comecei a mensagem, né? Verso número 27. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vós anunciará as coisas que hão de vir. Tudo através do Espírito Santo, da unção que nós recebemos, o derramamento do Espírito na nossa vida. Olha aqui, capítulo 15, verso 13, verso 26, diz assim, ó: quando, porém, vir o Consolador, que eu vos enviará da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, irmãos, quando nós recebemos o Espírito Santo, quem que vai operar é o Espírito Santo, através das nossas vidas. Quem tem o dom de cura, vai ter cura. Quem tem a profecia, quem tem a visão, quem tem a revelação, tudo vem, o ensinamento que eu vejo na palavra de Deus, é tudo através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo, é o Espírito Santo. Olha o que está em 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 7 em diante, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, para que serve a manifestação do Espírito Santo, irmãos? Para quê? Para um fim proveitoso, né? Para a edificação da vida de cada ser humano. Aí o Espírito Santo começa a revelar. Eu vi na hora que você saiu da sua casa, você pegou o sapato. Eu sei o seu nome completo, eu sei seu CPF. Ah, eu estou na unção. Eu já vi gente, eu estou na unção. Fica com as mãos vermelhas. Eu estou na unção. Mas está naquele mesmo jeito, naquela unção. Quando está na unção, sai derrubando mesa,
cai no chão, fica esperneando, fica o tempo todo no chão. As pessoas não entendem, irmão. Não entendem nada da palavra de Deus. É o que eu disse, eu não sou dono da verdade, mas o dono da verdade é Jesus. E Ele nos deixou a palavra. Por isso que ele diz, conhecereis a verdade. Como que eu conheço Jesus? A vontade. Conhecereis a Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. Então diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Hoje tem unção do latido, hoje tem unção de comer grama. Quem já viu quando eu preguei essa mensagem uma vez? Hoje tem unção da churrasqueira, hoje tem tanto tipo de unção, irmão, tanta coisa, a unção da risadinha. Quem já viu isso aí? Pastor pregando e olha, hoje nós estamos vendo tanta coisa acontecer, irmão, que não tem base nas Escrituras. E as pessoas não querem fazer da vontade de Deus, não querem se aprofundar e entender. Aí critica quem está andando certo, critica quem está falando a verdade, critica os que estão alicerçados na palavra, porque tem que estar alicerçado na palavra. Como que é? É assim, abrindo e mostrando. Eu vou naquela igreja, aquilo lá não é ungido, aquilo não é pastor. Não, irmão, nós somos os ungidos de Deus. Glória a Deus. Você sabia que nós somos os ungidos de Deus? Deus, Ele nos ungiu, recebemos a unção e somos ungidos de Deus, irmão. De Deus, Deus que nos ungiu. Não precisa os homens ungir nós, Deus Ele já nos ungiu. Se eu fazer isso, eu estou voltando lá atrás. Não estou entendendo o que Jesus, o ministério de Jesus, não estou entendendo os ensinamentos que Jesus passou, não estou entendendo o que o apóstolo Paulo diz, não estou entendendo nada da Bíblia, estou voltando lá atrás, baseado em ensinamentos, baseado em escutas, que a gente escuta e começa a colocar em prática sem buscar o conhecimento. Por isso é importante buscar o conhecimento em tudo. Você tem que buscar o conhecimento. Apareceu isso daqui, tal, busca o conhecimento. Vê a origem do que você está colocando no seu carro. Vê a origem do que você está colocando na sua casa. Vê a origem de onde surgiu esse boneco sem boca. Vê a origem. Porque depois fica passando por dificuldade e não sabe que aquilo ali saiu de uma aldeia, aquilo ali era uma invocação de demônio, era uma invocação de pessoas que morreram. Tem muitas coisas, irmão, que você tem que buscar conhecimento. Que as pessoas hoje querem comer, mas quer comer tudo, toma, traz na minha boca aqui, ó, não quer estudar. Tudo que os outros dão, come, come. Aí acaba se afetando, acaba se prejudicando. Não tem nada a ver, você que pensa que não tem nada a ver. Você que pensa se não tivesse, os demônios não operavam através dessas coisas. Você que pensa que não tem nada a ver. Isso é uma coisa da sua cabeça que não tem nada a ver. Só estudar sobre objetos que são amaldiçoados. Mas sua vida está firme em Deus. Mas você vai ter sempre uma pressão maligna saindo daqui. Você tem que ter uma vida de oração o tempo todo. Orando. Por quê? Porque sobre aquilo ali teve um pacto para a pessoa ficar milionária, para a pessoa ficar muito rica. Só que ali teve um pacto para destruir alguém em alguma área da vida. Destruir crianças, destruir relacionamento, causar doença. Depois de um tempo para cá, meu filho só fica doente, comportamento diferente. Começa a avaliar. Por isso que tem que saber as origens. Não, isso daqui eu não quero para dentro da minha casa. Isso eu não quero. Tem coisa que você não pode deixar dentro da sua casa. Mas você é crente, eu sei que não vai te atingir, mas alguém lá dentro pode ser atingido. E mesmo assim vai ter sempre uma pressão. Só que nós cansamos. Você consegue ficar 24 horas orando? Não, você tem que trabalhar, você tem que comer, você tem que dormir. Só que eles são espíritos malignos. Então, irmão, por isso que nós temos que estudar as Escrituras. Então, no verso 7, mas a manifestação do Espírito é concedida a
cada um visando a um fim proveitoso. A cada um. A cada um. Por quê? Verso 8. Porque a um é dado mediante o Espírito. Nós recebemos as coisas de Deus mediante quem? O Espírito, irmão. O Espírito, isso está em todas as Bíblias. O Espírito, a palavra da sabedoria. A unção de sabedoria ou vem pelo Espírito? A Bíblia diz que é pelo Espírito. Deus está te dando a unção de sabedoria. Não, seja ungido. Seja ungido de Deus. A unção está sobre você, porque você foi ungido. E por você receber a unção, que vem direto, você se torna ungido de Deus, cheio do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que vai operar. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito os dons de cura, a outro operações de milagres, a outros profecia. Você está entendendo? Tudo pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. E nós já sabemos que nós já somos ungidos, sabemos que Jesus ele tinha que morrer para que o Espírito visse para nós. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, o Espírito da verdade, e Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. A outra operação de milagre, a outra profecias, a outro discernimento de Espírito, e a variedade de língua, e a outros capacidade para interpretar. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, irmãos, sabemos que somos ungidos de Deus. Ungidos de Deus. Porque nós já recebemos a unção que vem do alto. Vou ler novamente aqui, ó. 1 João, capítulo 2, verso 20 e verso 27. E vós possuem a unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Quanto a vós, verso 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes. Por isso que eu falo, tem que prestar atenção em tudo. A unção que dele recebestes permanece em vós. O que permanece em vós? O Espírito Santo, ele habita em nós. Você está entendendo? O Espírito, ele habita em nós. O Espírito. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Por quê? Porque nós temos um Espírito Santo que vos ensinará todas as coisas. O Espírito da verdade. Mas com a sua unção vos ensinará a respeito de todas as coisas. Com o Espírito Santo, que vai nos dar sabedoria, entendimento, capacitação. E é verdadeira, porque é o Espírito da verdade. E não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então, irmãos, lembre-se, primeiro, antigamente no Velho Testamento, pegava o azeite, derramava sobre a cabeça, aquela pessoa recebia uma unção para um serviço especial, a qual Deus escolheu para ser um profeta, ser um rei, ser um sacerdote, ou fazer serviços dentro do templo. E ele recebia aquela unção que ia capacitar aquela pessoa naquilo que ele ia fazer. E aquela pessoa ia tornar o quê? Um ungido de Deus. Um ungido de Deus. Quando a Bíblia fala, muitas vezes no Velho Testamento, para não tocar no ungido de Deus, era porque já tinha sido ungido pelo próprio Deus. E agora, na época quando nós estamos vivendo, não precisa. Nós vemos os exemplos de Jesus, porque Deus que ungiu Jesus. De 3 versículos, Lucas 4, Atos capítulo 1 ou 2 e Atos capítulo de número 10.
Atos capítulo 4 e Atos capítulo 10. Vemos em 1 Coríntios capítulo 1 que nós somos ungidos pelo próprio Deus, porque Deus nos ungiu, né? Deus é que nos ungiu. Aleluia. Louvado e glorificado é o nosso Deus. Então, irmãos, a gente tem que seguir as Escrituras. Porque se Deus já nos ungiu, por que eu vou pedir para alguém me ungir de novo? Por quê? Se você já é ungido de Deus, você já é ungido de Deus. E Deus, através dele te ungir, o Espírito Santo que está na sua vida, em cima daquilo a qual você quer, você vai buscar o dom. Você vai buscar um dom. Mas eu queria tanta sabedoria. Aí você vai buscar, orando e buscando. Eu queria tanto visão, eu queria tanto profecia. Você vai buscar esse dom. Você vai buscar esse dom. Aí eu queria línguas estranhas. Bate em cima, busca. Você pode receber esse dom. A Bíblia fala para nós buscar com zelo os dons do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai operar. É o Espírito Santo que opera em tudo. Você está entendendo? Quando começa a ter algo diferente na igreja, você pode ver que é sempre através de alguém que recebeu esse dom. Talvez um pastor de fora e entre a igreja e chegue por quê? Porque ele tem um dom de visão, de profecia. E as pessoas querem saber da sua vida. Tem gente que faz tudo errado, mas se não souber o porquê que está dando errado, ele vai lá. Por quê? Porque tem alguém que recebeu o dom de profecia, de visão, de revelação, né? E de cura. Você pode ver que tem pessoas que têm um dom de cura, né? E aí nota por quê? Porque aquela pessoa recebeu o dom de cura. Tem pessoas que têm o dom da palavra, do conhecimento, de sabedoria. São pessoas que se destacam, não é pelo homem, mas é pelo Espírito Santo, né? Eu estou aqui, por exemplo, se Deus ele me dá um dom, se Deus ele se revela para mim numa madrugada e fala, eu vou soprar o seu nome vai ser isso, você vai ser um canal de bênção em cima de algum dom, algum tipo, não tem quem me segura. Você pensa que muitos pastores aí que se destacam nas redes sociais, não é por eles, é por Deus, é pelo Espírito Santo. Não é que eles é melhor do que ninguém, mas é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo trabalha na minha vida, na sua vida, irmão, a nossa vida vai ter mudanças diferentes, mas tudo tem a hora, tudo tem o tempo de Deus, tudo tem aquele que Deus fala, vamos supor, Deus olha lá de cima e fala, eu vou escolher você para isso, eu vou escolher você para aquilo, eu vou escolher você, Moisés, que eu escolhi para tirar o povo, é você, José, que eu vou escolher para preparar alimento para uma fome que vai vir na terra. É você, Davi, que eu vou escolher para fazer isso e aquilo. Assim, Deus lá de cima, ele fala, eu vou escolher. É o Paulo que ele escolheu. Ele falou, eu vou escolher o Paulo. E Paulo disse, e ele disse, importa sofrer. Você vai ver o que importa sofrer pelo meu nome. Jesus falou para ele. Está em Atos? Vou ler esse versículo aqui, irmão, para nós ministrar a Santa Ceia. Atos capítulo 9, só para você ver como que funciona o mundo espiritual. Atos capítulo 9, no verso de número 16, diz assim, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha o que Jesus disse para o Paulo. Então, mesmo que Paulo queria montar um comércio, mesmo que Paulo queria ter uma padaria, mesmo que Paulo queria ter um caminhão, mesmo que Paulo queria ter um sítio para cuidar dos carneiros, ele nunca ia conseguir. Nunca! Porque Jesus falou, não, você vai ver como que você vai sofrer pelo meu nome. Então, Paulo talvez tinha aquele gosto, mas ele não dava conta. Não, porque Jesus falou, você vai ver como que importa. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Jesus falou, é você vai sofrer pelo meu nome, você vai sofrer pelo Evangelho. Então, se Paulo tinha algum plano, alguma vontade, ele ia tentar, ele ia falar, Senhor, por que eu estou lutando? Não dá certo, irmão. Porque ele teve
que fazer o que Jesus pediu, porque ele foi um escolhido. Ele foi um escolhido, né? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento. É para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É assim, irmão, é assim. Então Deus falou: é você e pronto, acabou. Ele podia ter seus planos, seus projetos, mas não tinha jeito. Ele nunca ia conseguir. Por quê? Porque ele tinha uma missão a ser feita pelo próprio Jesus. Amém, meus irmãos? E quem ungiu ele? O Espírito Santo. Né? E ele recebeu o Espírito Santo. Não precisou ninguém derramar óleo na cabeça dele. Glória a Deus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Louvado.